paz a todos. O texto de hoje, o texto de Gênesis, capítulo 4, versículo 1 a 16, é um texto muito interessante e que traz muitos ensinamentos. Nós aqui entendemos um pouquinho sobre o pecado, sobre o castigo do pecado. Nós entendemos um pouquinho também sobre a questão do que agrada e não agrada a Deus. E nós entendemos aqui um pouquinho como Deus age. Nós vemos a história do primeiro assassinato. Caim matando seu irmão Abel. Por quê? Ciúme. Deus aqui pergunta para Caim, depois que ele mata Abel: Caim, onde está o teu irmão? E Caim diz: ué, eu sou tutor, eu tenho que cuidar do meu irmão, não sei. Deus sabia muito bem o que tinha acontecido. Acontece que Deus quis mostrar para Caim que ele sabe todas as coisas e que nada passa despercebido. E o que ele queria era mudar o coração de Caim. Queria fazer com que Caim reconhecesse seu pecado, assim como Deus havia feito com seu pai, com Adão. Lembram de Adão e Eva? Logo depois do pecado, o que eles fazem? Se escondem. Eles estão com vergonha por causa do pecado. E Deus também pergunta: Adão, onde estás? Não é porque Deus não sabia onde ele estava. Deus sabia muito bem onde Adão estava e o que ele e Eva haviam feito. Mas ele queria que Adão confessasse o seu pecado. E aí Adão fica todo sem jeito, e tão pelado, e querem se vestir. Eles dizem que estão com vergonha. Eles dizem: vergonha do quê? Eu fiz vocês. E aí começa o grande problema, que já tinha começado lá na desobediência. O pecado leva a vergonha leva a fuga de Deus. A fuga de Deus leva a mentira, e cada um começou a mentir. Quando Deus pergunta: comeu da fruta? Não, foi a mulher que tu me deu, ela que insistiu e eu comi. E a mulher: por que tu comeu? Não, foi a cobra que me enganou. Cada um botando a culpa, como é hoje em dia. Quando cometemos um pecado, um erro, sempre a gente procura: não, mas o outro fez, o outro me induziu, foi o outro. Continua a mesma coisa. O pecado, ele leva a fuga de Deus, ele leva a vergonha, ele leva a mentira e acarreta um monte de coisas ruins. E por causa do pecado de Adão, Deus tem que derramar sangue. E diz a Escritura que ele mata o animal, coloca a pele, veste Adão e Eva de peles de animais. Um animal inocente que não tinha nada a ver com o pecado. Teve que derramar o seu sangue por causa do pecado dele. Já simbolizando que um dia Jesus viria, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, de forma inocente, sem pecado, se sacrificou pelos meus pecados, pelos vossos pecados, pelos pecados de toda a humanidade. Jesus foi o substituto de cada um de nós naquela cruz. Assim como havia acontecido com Abraão. Quando Deus pede que Abraão sacrifique seu único filho, Isaque, Isaque é levado para o sacrifício, Abraão está disposto a cumprir a ordem de Deus. Lá na hora do sacrifício, quando ele vai fazer o sacrifício, Deus diz: era uma prova de fé, tu passou, não faça nada ao menino. E então aparece um cordeiro, um bode preso nos espinhos, e aquele animal inocente é sacrificado no lugar de Isaque, simbolizando novamente o sacrifício de Jesus por nós. Mesmo Adão e Eva pecando, escolhendo a morte, escolhendo o caminho do inferno, Deus não os abandonou. Deus ainda deu uma nova oportunidade. Lá em Gênesis 3,15 faz a promessa dizendo: da tua descendência vai nascer o Salvador. E assim Deus agora age com Caim. Antes de Caim matar Abel, quando os dois vêm fazer o sacrifício, Abel leva o seu sacrifício das primícias. Quer dizer, do rebanho dele ele escolhe o melhor animal, o que tinha mais gordura, e aquilo agrada a Deus. E derramando aquele sangue daquele animal, Abel também está mostrando que ele está arrependido dos seus pecados.
É um animal inocente que está morrendo no lugar dele. Deus aceita essa substituição sempre que um cordeiro, que um animal era oferecido no lugar do ofertante. Deus aceitava esse sacrifício porque Deus sempre estava olhando para o sacrifício do seu filho, que aconteceria anos e anos mais tarde. Jesus que se sacrificou por nós. Mas Caim leva frutos, leva da terra, sem ter um coração cheio de fé e de gratidão. Lá no livro de Hebreus, quando fala dos heróis da fé, ela diz que o sacrifício de Abel foi aceito porque ele teve fé, ele confiava, ele tinha o coração ligado em Deus, preso em Deus. É isso que Deus espera de nós, que tenhamos fé, que tenhamos gratidão, que reconheçamos sempre diante de Deus que nós somos pecadores e que nós não temos como com nossas obras, nossos méritos agradar a Deus. Deus só olha para nós quando nós, em arrependimento sincero, pedimos perdão pelos nossos pecados, assim como acabamos de cantar no hino da confissão, através de Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que deu a sua vida em meu lugar, em vosso lugar, em lugar de todos aqueles que creem em Deus. Este é o sacrifício que agrada o Senhor. Esta é a fé que me torna filho amado de Deus. E Deus havia prevenido Caim. Quando Caim fica com raiva, com ira, com inveja de Abel, Deus ainda fala com ele, avisa e diz: Caim, por que tu está assim? Com o coração irado. Se tu procedesse bem, se tu tivesse feito um sacrifício decente, cheio de gratidão, de fé, eu também teria aceitado, mas tu não fez isso. Tu não procedeste bem. Agora, como tu procedeste mal, fizeste um sacrifício qualquer, sem gratidão no coração, sem fé, é isso que Deus está dizendo. E agora, de novo, teu coração está cheio de ciúme, de ira, de raiva, cuidado, está batendo. O diabo está tentando. Jesus disse que é do coração que procede os maus desígnios, a raiva, ciúme, inveja, egoísmo, assassinato, ódio, adultério. Está tudo aqui dentro. Desde o momento em que caímos em pecado, nosso coração é mau. E o diabo nos atiça, como atiçou Caim, com a ira, com o ciúme, com a inveja. Só que nós podemos dominar esse pecado. E Deus deixa isso bem claro para Caim, dizendo: o coração está ali. A raiva, a tua ira está batendo. A ti cumpre dominá-la. Tu pode dizer não, te arrepende, muda de atitude, faça um sacrifício agradável que tu serás aceito. É isso que Deus está dizendo. Muda tudo isso. Mas Caim não mudou. Caim chama Abel para um passeio no campo, mata Abel, enterra ele, acha que está tudo certo. Quando então Deus pergunta: onde é que está teu irmão? E agora? Eu sei todas as coisas, você derramou sangue inocente. E agora? E aí cai a ficha, como a gente diz, e diz: eu estou perdido, eu não tenho como fugir de ti. Eu vou andar errante, eu vou tentar fugir de ti. Eu não posso fugir de ti, Deus. Como quem está dizendo: me perdoa, eu não queria ter feito isso, já fiz a besteira, mas o que eu posso fazer? Ele diz: e agora? A Bíblia diz que Adão e Eva tiveram vários filhos e filhas. Com certeza tinham várias filhas. E depois tiveram vários filhos, tiveram 7, tiveram Enos, vários e vários filhos estão lá. E aí Caim fica preocupado: alguém vai me matar, vai querer vingar o sangue de Abel. E aí Deus coloca um sinal em Caim, dizendo: ninguém vai fazer isso. Eu vou te deixar marcado como quem está dizendo: eu perdoei, eu estou contigo. Muda de atitude, muda de vida, vamos lá. Eu te ouvi. A vingança pertence a mim e não aos homens. Deus tem muita coisa a nos dizer. Será que nós ouvimos? Ele alerta cada um de nós quando a gente sente ciúme, raiva, ódio, inveja, orgulho, vontade de adulterar, vontade de matar, gana. Ele diz: ei, o pecado está batendo no teu coração. A ti cumpre dominá-lo, não deixe isso acontecer. Peça perdão. Busque a paz. Busque os frutos do Espírito. Lá em Gálatas diz: paz, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, fé, esperança, amor.
Esses são os frutos do Espírito. Peça que o Espírito Santo te enche dos frutos dele e você vai controlar os maus desejos. E o pior não vai acontecer. E então faça sacrifícios agradáveis ao Senhor que você será aceito. O que é um sacrifício agradável ao Senhor que a Escritura diz? É um coração misericordioso, um coração bom, um coração que ama a Deus em primeiro lugar, colocando Deus como Deus na sua vida, e um coração que ama o próximo, o semelhante, como a si mesmo, um coração que sabe respeitar, que sabe olhar para outra pessoa, sem ver cor, classe social, nível intelectual, mas vendo ali uma pessoa que é pecadora como eu, uma pessoa que é amada por Deus como eu, uma pessoa que também é filho de Deus, que tem seus problemas, seus defeitos e que tem suas fraquezas e que precisa do mesmo amor, carinho que eu preciso de Deus. E Deus espera que eu seja o seu instrumento de amor para com as outras pessoas, para que nós possamos viver como uma família e não nos mordendo, nos devorando e tentando um matar o outro, como Caim fez com Abel, quando não acontece exatamente aquilo que eu queria e eu me encho de ciúme, de raiva e de ódio. Controlemos os desejos maus e que esses desejos maus sejam substituídos na nossa vida pelos frutos do Espírito. Como? Lendo cada vez mais a Escritura Sagrada para que o Espírito Santo torne a nossa fé maior. Como? Orando a Deus para que Deus nos fortaleça a fé, nos dê paciência, bondade, mansidão, longanimidade, fé, esperança, amor. Como? Dizendo para o diabo, quando ele nos tenta, aquilo que Jesus disse, que está escrito. Ou seja, Deus não quer assim. E eu vou fazer a vontade de Deus. Adão não conseguiu. Caim não conseguiu. Mas tantos e tantos outros conseguiram. De repente eles se arrependeram, foram salvos e também estão no céu. Que nós, quando nós erramos, possamos sempre nos arrepender, buscar o perdão de Deus, para que nós sejamos perdoados, amados, aceitos por Deus e um dia estarmos todos juntos na glória eterna. Esse é um texto riquíssimo. Mostra que Deus é justo, sim. Deus condena o pecado, mas continua buscando o pecador. Não adianta a gente esconder, e nem se deve esconder. O que a gente deve fazer é abrir o coração, confessar o nosso erro diante de Deus, pedir perdão e pedir forças para resistir a essas tentações que o inimigo maligno sempre coloca em nosso caminho. Que possamos aprender essa lição todos os dias de nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém.